Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Faber e nesse vídeo nós vamos aprender a importância de se conhecer a estrutura etária de um lugar. E vamos aprender ainda a ler e interpretar um gráfico super presente nas questões de vestibular sobre população, a pirâmide etária. Mas antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é estrutura etária afinal. E é bem simples. Estrutura etária é a distribuição da população de um lugar por grupos de idade. Conhecer a estrutura etária de um lugar me permite dizer se ele é um lugar onde predominam crianças ou idosos, por exemplo. E qual é a importância disso? Ora, imagina só. Se eu vou fazer numa cidade, num município, num estado, um concurso público para contratação de novos médicos, eu devo privilegiar a contratação de geriatras ou de pediatras? Ou qual é o sentido de abrir novas escolas numa cidade que está passando por um processo de envelhecimento? Ou seja, no final das contas, conhecer a estrutura etária de um lugar possibilita subsidiar políticas públicas mais eficazes para atender demandas reais da população de um lugar. E a forma mais comum de se apresentar graficamente essas informações é através desse gráfico, a pirâmide etária. Aqui nós temos um exemplo hipotético de pirâmide etária que, como o nome já sugere, traz informações divididas por grupos de idade. Cada uma dessas linhas aqui representa um intervalo de 5 anos. População de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos e assim por diante. Os gráficos de pirâmide etária também trazem uma outra informação associada nas metades dessa pirâmide. Em geral, um desses lados representa o gênero feminino e o outro lado o gênero masculino. Mas também é comum encontrar pirâmides que trazem os grupos de idade distribuídos também por condição de domicílio, população residente na área urbana e população residente na área rural. Nesse vídeo, a gente vai se concentrar na distribuição etária apenas. E aí, eu quero te convidar a olhar para essa pirâmide etária e enxergar 3 blocos de informação. Eu quero que você enxergue para além das faixas de idade de 5 e 5 anos e enxergue 3 grandes blocos condensados de informação. O primeiro grande bloco é esse aqui que a gente vai chamar de base. A base da pirâmide etária representa a população de crianças e jovens de um lugar. O segundo bloco é esse aqui que a gente vai chamar de corpo da pirâmide. O corpo da pirâmide é composto pela população adulta daquele lugar. E, finalmente, o terceiro bloco, o bloco que a gente vai chamar de topo ou ápice da pirâmide, que é a representação da população de idosos daquele lugar. Se você já assistiu ao nosso vídeo de transição demográfica, já aprendeu que existe uma tendência de transformação nos comportamentos de natalidade e mortalidade nas sociedades que se urbanizam. E por isso, essa mudança de comportamento vai se refletir na estrutura etária de uma população. E a gente consegue observar, através da evolução das pirâmides etárias, como que se deu essa variação de comportamento de natalidade e mortalidade. Vamos ver. Mais uma vez aqui, nós temos 4 perfis de pirâmides etárias hipotéticas, de um lugar qualquer, num momento qualquer da história. Nesse primeiro momento, esse lugar tem uma pirâmide etária de base larga e topo estreito. Isso sugere alta taxa de natalidade e baixa expectativa de vida, ou seja, grande parte da população que nasce nesse lugar não tem condições de chegar vivo às idades mais avançadas. Mas se esse lugar passa por um processo de urbanização, como nós já vimos, existe uma tendência de que a natalidade entre em declínio e a mortalidade também. E o resultado é uma redução relativa da base dessa pirâmide, pela redução da natalidade, e um aumento significativo do corpo e do topo dessa pirâmide, mostrando que essa população está vivendo um processo vagaroso de envelhecimento. Se esse processo de urbanização, se esse avanço nas condições de vida se mantiver, nós vamos chegar aqui no perfil 3, em que eu tenho não só uma redução relativa, mas muitas vezes uma redução absoluta do número de crianças e jovens na população, um alargamento expressivo do corpo da pirâmide e um alargamento também significativo do topo dessa pirâmide. Esse momento é um momento em que nós temos uma maior população ativa do que a população inativa, ou seja, há mais adultos trabalhando, contribuindo para a atividade econômica daquele país do que crianças, jovens e idosos que supostamente não estão ativamente envolvidos no processo econômico. Esse é um momento que os demógrafos chamam de janela demográfica ou janela de oportunidade. Mas esse momento não dura muito tempo, não. Logo, esse país, essa região, se insere numa 4ª etapa do desenvolvimento etário, que é quando eu tenho um topo muito mais largo do que uma base, uma população muito mais envelhecida.
e aqui, países da Europa já vivem isso há algum tempo, esses países se veem diante de um grande desafio, que é como lidar com a aposentadoria pública numa sociedade que tem cada vez mais pessoas se aposentando. Como lidar com a reposição do mercado de trabalho numa sociedade em que eu tenho cada vez menos crianças e jovens chegando à idade adulta. Então, é muito comum que esses lugares adotem políticas natalistas, políticas de estímulo à natalidade, como, mais uma vez, já se observa em países da Europa e também no Japão. E aí, aprendeu algo novo? Gostou do que viu? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa o seu comentário aqui, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, aproveita, se inscreve no canal. Assim você vai ser o primeiro a saber sempre que tiver novidade por aqui. Valeu, galera, ficamos por aqui e até a próxima.